Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 9 de setembro, nós estamos então na 23ª semana do Tempo Comum, dentro do calendário litúrgico da Igreja Católica, e os textos para a nossa leitura e no mesmo tempo reflexão são a primeira leitura tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17. E o evangelho é o de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Leiamos então o texto da carta de Paulo. Irmãos, vós sois amados por Deus. Sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. O Evangelho de Lucas diz assim: Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai-vos, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma só medida, calcada, sacudida,
transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, a liturgia de hoje, ela nos apresenta uma proposta de como nós teríamos ou deveríamos então viver, tanto na comunidade cristã, quanto na sociedade na qual nós todos fazemos parte, ou seja, nós habitamos. Se nós conseguíssemos entender, interiorizar e depois exteriorizar na prática, no nosso dia a dia, sem dúvidas nós teríamos uma comunidade, uma igreja e também uma sociedade muito mais fraterna. Porque às vezes nós percebemos, tanto na sociedade quanto na comunidade e igreja, os dualismos por poder, por status, o desrespeito, a ausência de diálogo, a ausência de fraternidade, de diálogo e, no mesmo tempo, de solidariedade. Quando essas questões, ou quando essas práticas, elas são deixadas de lado, é claro que nós estamos esvaziando a nossa fé. Nós estamos esvaziando aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que as comunidades que escreveram os evangelhos também nos ensinou. Lucas, já faz alguns dias que nós estamos lendo este evangelho, ele é de uma preciosidade que nós temos que mergulhar neste escrito e, no mesmo tempo, entender aquilo que o autor ou as pessoas que ajudaram a confeccionar este evangelho a partir da própria, podemos dizer assim, a partir da própria colocação em que o Lucas foi colocado. Nós sabemos que Lucas, segundo a carta de Paulo, também aos Gálatas, Colossenses, vão dizer que Lucas era o seguidor de Paulo, ou seja, o discípulo de Paulo. Provavelmente um dos escrivãos, assim como Marcos, o evangelista foi. Nenhum nem outro conheceu Jesus biologicamente. Ou seja, não conheceram Jesus vivo, feito carne, feito osso, feito gente. Conheceram Jesus a partir da experiência que eles tiveram com também os discípulos e discípulas de Jesus. Ou seja, aqueles que conheceram, aqueles que caminharam, aqueles que ouviram, aqueles que sentiram o que Jesus fazia, o que Jesus falava, o que Jesus vivia. E então é interessante nós percebermos que o Lucas, e aí nós vamos entender melhor, talvez, aquilo que ele escreve, porque além dele ser historiador, Lucas, segundo relatos, é claro, foi também médico. E se nós pegarmos do início do Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 1 até o capítulo 24, nós vamos ver como que ele dá esse contorno, podemos dizer assim, medicinal. Ele tem um olhar clínico, ele tem um olhar analítico, ele tem um olhar daquele que cuida, daquele que trata, daquele que vê no outro o seu semelhante. E como que nós, no Brasil, no mundo, estamos perdendo essa questão de referência, essa espelhagem, podemos dizer assim? Porque quando muitas vezes nós vemos uma pessoa que não condiz com aquilo que nós falamos, ou com aquilo que nós muitas vezes acreditamos, nós geralmente estamos buscando excluir essa pessoa da nossa comunidade, da nossa sociedade. É só nós vermos como que a violência surge em nosso mundo, em nossa comunidade, ou em nossa sociedade, enfim, em nós mesmos. Lucas provavelmente ele mostra, ou ele quer mostrar aqui, um Jesus que é capaz de nos confrontar, não com o outro, mas comigo mesmo. Porque quando eu olho o outro e que eu vejo a prática dos outros, nem sempre eu estou vendo a prática dos outros. Pode ser que eu esteja vendo apenas a minha prática oprimida. E é isso que Jesus, ou Lucas, ou quem escreve o Evangelho, está querendo nos mostrar. Veja, aquilo que você é convidado a fazer para os outros, aquilo que Jesus fez, viveu, né, ensinou, lembre-se, aquilo que você é convidado a fazer ou não fazer, talvez outros façam ou não façam contigo. Porque quando se fala do perdão, um convite para que nós
perdoemos uns aos outros, rezemos uns para os outros, superemos as inimizades, é porque Jesus também está apresentando, veja, assim como você é convidado a perdoar, é porque você também é convidado a pedir perdão. O texto de hoje é uma linguagem, é uma literatura belíssima para nós sermos pessoas melhores. Melhores não que os outros, melhores do que nós mesmos. O texto de hoje é muito abrangente, porque ele nos convida à partilha, à solidariedade, à fraternidade. Lembremos que nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais capitalista, onde tudo gira em torno do lucro. Então, muitas vezes, é um absurdo pensar em doar, em dar alguma coisa para o outro sem esperar o retorno. Como que eu posso emprestar sem... Olha a questão do juro, né, embutido aqui. Como, então, Lucas, ou a comunidade lucana, por intermédio de Jesus, está mostrando para a sociedade já daquela época? Meus amigos e amigas, há 2000 anos atrás. E hoje, como que a nossa sociedade, então, que eu dizia anteriormente, cada vez mais capitalista, monetária, onde parece que tudo precisa girar em torno da economia, senão não há vida? Onde está a gratuidade, a fraternidade? Porque se nós falarmos que Jesus, ou melhor, Deus, é pai e é mãe, a paternidade e a maternidade divina, então se nós chamamos isso, ou se utilizamos esse tipo de linguagem, então é porque o outro e a outra também cria conosco laços fraternos, de fraternidade. Porque também nesse vínculo somos irmãos e irmãs. E o perdão que nós damos aos outros é o perdão que nós já recebemos de Jesus ou recebemos também dos outros. Lembremos daquela passagem bíblica, do capítulo 8 de João. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes nós percebemos o equívoco do outro, o cisco, a trave no olho ou nos olhos dos outros. Mas aí temos que ver como que esse cisco, essa trave, às vezes nos impede de perdoar. Por isso que o ensinamento de Jesus, no dia de hoje, é para que nós tenhamos um encontro conosco mesmo. E para que a medida não seja uma medida punitiva. Porque Jesus aqui não está medindo simplesmente para te dizer de forma moral ou moralista, mas sim está querendo mostrar de uma forma realista. A medida é aquilo que nós medimos os outros também vão nos medir. Então a melhor coisa a se fazer numa comunidade e na sociedade é sabermos medirmos de uma forma humana, fraterna, pelo perdão. Lembremos o que o Francisco, ou São Francisco de Assis, já dizia em meados de 1140, ou melhor, 1120, né? Quando ele nasce e quando ele vive, quando ele ensina aquilo que ele havia entendido, compreendido sobre Jesus. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvidas, que o leve a fé. Onde houver erros, que o leve à verdade. E ainda na segunda parte da oração, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Meus amigos e amigas, Francisco de Assis está há mais de 1000 anos antes do nosso tempo. Será que depois de 2000 anos da vivência de Jesus, dos discípulos e discípulos de Jesus e do próprio Francisco de Assis, será que ainda nós estamos com dificuldades de entender o que Jesus nos ensinou? Se talvez nós tenhamos assim dificuldades, se nós ainda tenhamos dificuldades, é porque nós também, todos nós, né, humanamente falando, todos nós teríamos que olhar para as nossas feridas. Quantas feridas, né? Quantas vezes eu não posso perdoar, eu não posso amar, como posso? Olha, nós teríamos que olhar aí aquela linguagem que nós muitas vezes utilizamos também nas nossas reflexões. Uma psicoterapia, uma psicanálise, junto com a teologia, ou o Anselmo Green, né? Padre, monge, filósofo, teólogo, psicólogo da psicologia do profundo. Edson, olhe para você mesmo, veja quais são as suas feridas que são abertas,
Veja o que você tem que perdoar para poder viver melhor na comunidade, na família, na sociedade. E assim nós vamos aprendendo, pedagogicamente, humanamente, respeitando o nosso tempo. E Jesus, é claro, junto com seus ensinamentos, nos ajudando a entender esse processo. E para concluir, agora entendamos, ou melhor, agora vejamos e reflitamos a carta de Paulo. Belíssima! Esta carta nós temos na Bíblia como Carta de São Paulo. E até mesmo a liturgia nos traz diariamente, nesses últimos dias, como Carta de São Paulo. Mas olha que interessante. No ano 55 até 57, essa carta foi elaborada ou foi produzida, mas ela não é colocada, ou melhor, ela não é nombrada ou intitulada para Paulo, como ele que foi que escreveu. Provavelmente um discípulo, uma discípula de Paulo, quem escreveu esta carta. Não sabemos quem. Provavelmente a carta de Colosso. A cidade de Colosso, por isso a comunidade de Colosso. Mas aqui nós encontramos o conteúdo, né, a literatura da carta, de uma profundidade tremenda. Aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho de Lucas no dia de hoje, aquilo que nós aprendemos também em outras passagens bíblicas dos Evangelhos. Lucas acompanhou Paulo? Será que foi o próprio Lucas que escreveu essa carta? Será que foi Marcos que escreveu essa carta, o evangelista? Porque os dois eram os escrivães, né, do Paulo. Paulo aqui ele estava preso em Éfeso. E olha que interessante, ele estava preso. Por quê? Porque também os romanos proibiam que se ensinasse ou se falasse sobre Jesus. Não era somente as autoridades judaicas do primeiro século, né? Não era somente os fariseus, doutores da lei, ou escribas que proibiam os discípulos e as discípulas de Jesus falarem sobre Jesus. O Império Romano também. E Colosso é uma cidade que está localizada dentro do Império Romano, na Ásia. Mas aqui o importante é que a comunidade entendeu e está vivendo aquilo que Jesus havia ensinado. Vejamos, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, e se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Suportar. Muitas vezes nós vamos, o que é suportar? Você aguentar. Suportar, meus amigos e amigas, a palavra suportar não é você aguentar, é você conduzir, é você aceitar suavemente, é você ajudar junto com a comunidade a carregar uns aos outros, porque esses uns aos outros está te carregando também. Agora, então, para nós fecharmos a nossa reflexão, vejamos a última parte daquilo que nós ouvimos do Lucas. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, a misericórdia é a centralidade, junto com o amor, a centralidade dos ensinamentos de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Por que será essa linguagem tão interessante, tão incisiva? Porque provavelmente a comunidade de Lucas, ou a comunidade lucana, ou as comunidades, porque são várias, estavam com dificuldades de entender esta misericórdia divina. Há poucos anos, o Papa Francisco estabeleceu o ano da misericórdia. Então é o momento de nós buscarmos até mesmo no livrinho que foi produzido, né, que a igreja produziu ou elaborou, para falar sobre misericórdia, para nós entendermos o que é realmente a misericórdia, para entendermos o que é essa bondade que brota do coração. Misericórdia, córdia, coração. No hebraico, leb. Uma das centralidades também da nossa vida, da nossa vivência de fé cristã. Sem a misericórdia, por incrível que pareça, nós estaríamos reatualizando a lei do talião, que é a lei do olho por olho e dente por dente, que é a vingança à flor da pele. E como Jesus, então, superou o olho por olho, o dente por dente, a lei do talião. Jesus é a lei do amor, do perdão, da misericórdia. Meus amigos e amigas, que o Deus de Jesus de Nazaré nos guie, nos oriente e nos faça sentir a presença divina em nós e nos torne mais humanos, mais flexíveis, mais tolerantes, mais amigáveis, mais fraternos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Um abraço a todos e a todas.